Então, prosseguindo aqui com o nosso treinamento, agora nós vamos criar as tabelas de análises. Essas tabelas serão as responsáveis pela criação de nosso dashboard e a interatividade dele. Então, nós vamos utilizar aqui um recurso poderoso, tabela dinâmica. A tabela dinâmica é uma ferramenta realmente poderosa e ela é utilizada para a gente poder fazer cálculos, fazer resumos, análise de dados. Nós podemos fazer comparações, analisar padrões, tendência nos dados. Então, todo aquele que trabalha com bases de dados, o recurso de tabela dinâmica é um recurso realmente poderoso e vem agregar muito. Então ela nos ajuda a simplificar esta tabela, nos ajudando a ver determinadas informações de forma mais resumida, prática e dinâmica. Então vamos prosseguir? Vamos abrir aqui uma nova guia. Vou chamar esta guia de análises. Vou dar um Enter. Vou voltar aqui para a base de dados. Então, este procedimento aqui que nós vamos mostrar é uma técnica de se fazer, porém, existe uma outra maneira de ser realizada, ok? Então, vou mostrar aqui de uma maneira mais prática. Então, a primeira coisa que você vai fazer, basta você primeiramente deixar qualquer célula selecionada aqui da nossa tabela, vir aqui na guia Inserir e veja que temos aqui a tabela dinâmica. Ou, na própria aba Design da guia contextual ferramentas de tabela, nós temos aqui esta opção, resumir com tabela dinâmica. Nós também encontramos aqui esta opção. E aproveitando o ensejo, este recurso aqui de converter em intervalo é quando eu quero desfazer a formatação da tabela. Ou seja, eu quero remover aqui a tabela especial. Eu quero tirar esse formato de tabela especial. Mas vamos prosseguir aqui através da guia Inserir. Então, vou voltar aqui, vou clicar aqui em Tabela Dinâmica. A caixa de diálogo apareceu e já selecionou toda a minha base de dados, que se chama Vendas Carros. E agora clique aqui nesta opção Planilha Existente. Clique aqui dentro de Local e em seguida vamos clicar aqui na aba Análises. Vamos clicar aqui na célula A1 e depois vamos clicar em OK. Pronto, ele abriu aqui este pequeno espaço e aqui nós vamos fazer a nossa primeira tabela dinâmica. Então, em nosso dashboard, nós vamos querer algumas visualizações, como por exemplo, o total de vendas por vendedor, a quantidade de vendas por ano, o faturamento por ano. Também nós vamos visualizar a quantidade de vendas por região. E aí a gente precisa montar aqui algumas tabelas. Então, no caso, quando a gente quer visualizar o total de vendas, o faturamento por vendedor, então eu vou precisar destes dois campos. Então, aqui neste painel, o painel da tabela dinâmica, chamado Campos da Tabela Dinâmica, veja que a gente pode desabilitar ou habilitar ele, clicando aqui neste grupo Lista de Campos, aqui da guia Analisar. Se eu clicar aqui em Lista de Campos, ele oculta, e se eu clicar de novo, ele reexibe. E aqui eu vou precisar apenas de dois campos. Eu vou procurar aqui Vendedor. Quando eu clico em Vendedor, veja que ele trouxe aqui os vendedores para a seção Linhas. Olha só. E aí por isso que ele colocou uma linha abaixo da outra. E em seguida, mais aqui embaixo, vamos clicar na opção Faturamento. E aí quando a gente clica, automaticamente ele leva este campo aqui para a seção Valores. E aí fica exatamente aqui. Ok? A gente pode mudar aqui o nome, aqui. Vou colocar vendedor, por exemplo. Vou digitar por cima, vou dar um Enter. E aqui eu poderia colocar total faturamento. Um exemplo. Posso selecionar tudo, colocar em estilo de moeda. Olha só, essa foi a nossa primeira visualização. Ele trouxe aqui o total geral por vendedor, ok? Veja que ele simplificou aqui a nossa visualização. Então, ela, através desta tabela dinâmica aqui, desta visualização, nós vamos gerar um gráfico. Agora, nós vamos precisar de outras visualizações para os outros gráficos. Mas antes de prosseguirmos, vamos dar uma identificação para esta tabela. Então, aqui na guia Analisar, deixando aqui qualquer célula selecionada, aqui na guia Analisar, você vai vir aqui em Tabela Dinâmica. Temos aqui a opção Opções. Vou dar um clique. E aqui, em nome da tabela dinâmica, vamos colocar assim, faturamento por vendedor. Vou clicar em OK. Pronto, e agora ele tem uma identificação, ok? Pronto, feito isto, vamos selecionar agora toda a tabela. Você agora vai fazer o seguinte, vamos copiar e colar ela. Da seguinte forma, aperte a tecla Ctrl C, as teclas de atalho Ctrl C, clique aqui do lado, aqui na coluna D, e tecle Ctrl V, ajuste a largura da coluna, veja que nós duplicamos ela, e em seguida nós vamos fazer uma outra visualização aqui. Se ficou aqui um tracejado, você simplesmente tecla ESC para tirar a seleção, e agora nós vamos criar aqui uma outra visualização. Qual seria essa visualização? Vamos visualizar aqui faturamento por ano. Então, vamos desmarcar aqui, por exemplo, vendedor e faturamento. Só para a gente poder ter um exemplo. Vou clicar aqui na opção ano e veja o que é que vai acontecer. Quando a gente clicar aqui em ano,
olha o que ele fez. Ele levou aqui ano para valores. Por isso que ele ficou neste formato. Mas nós não pretendemos isto. Nós queremos ver os anos. Então vamos arrastar ele para linhas. Então vou clicar aqui embaixo, olha. Clica e arrasta para cá. Olha o que aconteceu. 2018, 2019, 2020. Se eu puxasse para colunas, olha só como ficaria, tá bom? Mas vamos deixar em linhas mesmo. E em seguida, vamos pegar aqui a quantidade. Vou clicar aqui em quantidade. E aí, como está exibindo aqui no formato de moeda, é só selecionar e colocar aqui em geral. Pronto. Então, nós temos aqui a quantidade de vendas por vendedor. Vamos dar uma identificação para ela. Vamos clicar aqui na guia analisar. Vamos vir aqui em tabela dinâmica. Clicar em opções. E aqui vamos colocar o nome para ela. Então, vamos colocar assim, ó, quantidade por vendedor. Não, quantidade por ano, não é isso? Vou clicar em OK, pronto. E aí vamos continuar fazendo o mesmo procedimento. Vou selecionar esta tabela dinâmica, vou apertar Ctrl C, vou clicar mais um pouquinho aqui embaixo, aqui pode ser, na D9, vou apertar Ctrl V. E agora vamos fazer o seguinte, vou teclar aqui ESC para tirar a seleção desta, vou desativar aqui quantidade e vou ativar a opção faturamento. Agora nós temos aqui o faturamento por ano. Posso selecionar, clicar aqui no estilo de moeda, veja lá. E aí vamos dar uma identificação, clica na guia analisar, opções, aqui em tabela dinâmica, e aí vamos colocar assim, vamos colocar faturamento por ano. Ok, confirma, pronto. Então nós já criamos aqui 3 tabelas dinâmicas e elas vão nos ajudar a criar os nossos gráficos lá no dashboard. Vamos copiar mais uma vez este modelo, Ctrl C, e vamos agora continuar copiando. Vamos selecionar aqui este último, pode ser? Ctrl C. Vamos clicar aqui pulando uma coluna, aqui na coluna na G1. Vou apertar Ctrl V, vou reduzir aqui a largura da coluna F, ajusta a largura da coluna, tecla ESC. E aqui vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma visualização da quantidade de vendas por região, ou seja, por estado. Então vamos fazer o seguinte, aqui em ano eu vou desativar ano e vou marcar a opção estado. Olha aí, o estado já apareceu. E aqui, como já está faturamento, já apareceu aqui o total de vendas por estado. Mas vamos colocar a quantidade. Se eu clicar aqui em faturamento e arrastar para cima, ele sai, como você vê. E aí eu venho aqui em quantidade, eu posso clicar em quantidade e arrastar para cá, ou simplesmente clicar em quantidade. E aí, se ele já veio para cá, ótimo, tá bom? Como está no formato de moeda, a gente seleciona tudo e coloca aqui em geral. Pronto. E por último, vamos colocar aqui uma identificação. Então, vamos vir aqui novamente na guia analisar, tabela dinâmica, opções, e vamos colocar assim, quantidade de vendas por região. O nome ficou um pouco grande, mas vamos deixar assim mesmo. Vou clicar em OK. Salve as alterações. Sempre é importante você salvar as alterações. Bom, então vamos deixar apenas estas 4 tabelas dinâmicas. Nós poderíamos criar ainda mais outras visualizações, mas como é o nosso primeiro exemplo, que você está começando, adentrando agora na criação de painéis, ou seja, dos dashboards, nós vamos criar apenas estas visualizações. Bom, e na próxima aula nós vamos prosseguir criando uma conta em uma plataforma que vai nos ajudar a criar o nosso dashboard. Então, salve alterações e nos vemos na próxima aula. Até lá!